Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje eu quero trazer para vocês um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar, mas que foi um projeto que eu pensei e não consegui levar para frente. Ano passado foi o ano chinês do dragão. Em abril desse ano eu respondi a tag no Metal 2024. Vou botar o card aqui em cima para quem quiser ver essa tag. E a pergunta número 2 era relacionada ao ano. O ano novo chinês, 2024, ano do dragão, mostra um álbum contendo um dragão na capa. Eu acabei trazendo o Caledon, o primeiro álbum do Caledon. Falei até porque é uma capa que é interessante, mas eu acho feia, esteticamente muito ruim. E baseado nisso, eu comecei a pensar durante esse ano, e se eu fizesse um cover critique inspirado em capas de dragões, em que eu pudesse destrinchar um pouco da minha opinião e um pouco das questões mais técnicas e estruturais das capas, justamente com o tema de dragão. Foi uma ideia que acabou sendo germinada. Eu comecei a montar alguns roteiros, fiz ali uma lista de possíveis capas, mas por questão de tempo, logística e organização, eu não fui para frente com esse projeto. Então eu pensei assim, mas teve um pré-trabalho que eu comecei a desenvolver bem legal. Eu não quero deixar isso morrer, até porque eu adoro dragões, né? Eu sou muito fã das literaturas fantásticas, mundo fantásticos. E os dragões é uma criatura, uma besta que simboliza muito bem esse tema literário que eu gosto. Comecei a pensar comigo mesmo, e então vamos tentar dar uma enxugada nesse conteúdo, fazer algo mais rápido, algo mais direto, mas que eu também conseguisse abordar o tema dos dragões e apresentar bandas novas e CDs interessantes. Baseado nisso, então, eu tô criando esse vídeo aqui, em que eu vou trazer 12 bandas, ou melhor, eu vou trazer 12 álbuns com capas de dragões, e vou falar rapidamente sobre eles, abordando um pouco da capa, que é o tema inicial que eu ia abordar, né, que eu ia falar, mas também vou aproveitar e falar um pouco do CD e um pouco do álbum como um todo. Então, dessa forma, eu consigo divulgar algumas bandas mais diferentes, falar um pouco da capa dos dragões que eu gosto tanto, e podemos fechar, então, o ano com esse vídeo mais rápido, e ano que vem eu me preparo para, sim, termos um vídeo mais completo, mais aprofundado sobre os trabalhos de capas, com o tema a vir, e também abordando um pouco mais as bandas e esses álbuns, respectivamente. Vamos para a vinheta? Banda sueca, que mistura heavy e power metal. É uma banda que eu gosto bastante, embora eu não tenha escutado muito eles, mas sempre que eu paro para escutar, eu fico feliz, me agrada. A banda é Astral Doors, e o álbum que eu trouxe aqui é o Evil is Forever, de 2005, segundo álbum da banda. Na capa, então, nós temos uma torre com dragões voando à sua volta, um aqui soltando uma baforada para cima. Eu acho que não precisava essa baforada, eu acho que essa pintura da baforada tá bem feia, mas é um conceito bem legal sobre uma torre e os dragões que vivem no alto e em volta dela. Não sabemos se eles querem invadir e tocar o zaralho aqui dentro, ou se eles estão protegendo, ou se eles foram atraídos pela torre, porque ela é uma torre muito maléfica. Mas enfim, como eu falei, é uma capa que me agradou. Na contracapa temos mais um dragão aqui, fazendo uma sobrevoada. As fotos do encarte eu já acho meio feias. Eu acho que essa capa aqui, elas nos traz um elemento muito mais fantástico, né? Temos o dragão, temos a torre, então é algo mais medieval. Só que as fotos que nós temos aqui, os efeitos, é uma coisa mais de terror. De repente até uma vibe mais trash, né? Pelo filtro avermelhado, essas roupas aqui meio Frankenstein depois da Covid. Esse vocalista, o Nils Patrick Johansson, é muito bom. Ele é mais um daqueles caras que emulam Dio, mas eu gosto bastante das músicas, das composições que ele acaba se envolvendo. Gosto muito dele nessa banda aqui. Ele também é cantor do Civil War e também tem a banda solo dele. Cantou também numa banda de prog inspirada em Senhor dos Anéis também, em Wuthering Heights. Então é um vocalista que me agrada bastante. Aqui segue as fotos, né? Talvez por não ter uma roupa mais vitoriana, aqui não seja tão bagaceiro quanto o primeiro. Esse cara tem até um boné, então obviamente não estamos tentando retratar uma época mais antiga no ensaio. Acho que o Nils Patrick só se empolgou ali com a roupa, ou saiu de pijama de casa, né? O encarte, então, ele não tem nada demais, embora a diagramação seja interessante, trabalhando com as cores, né? O fundo preto, as letras em branco e o título em vermelho, com essa fonte gótica, que também remete aqui ao Evil is Forever, que tá mal posicionado, né? Ele poderia estar embaixo do logo da banda. A capa foi feita pelo artista Chris Callias, e o design do livrinho aqui foi feito pelo Andreas Hoglund.
da artillery.ce. Enfim, são artistas diferentes, por isso que a capa e o encarte não se conversam tanto, mas temos aqui os nossos dragões, banda sueca, conheçam, muito bacana. Agora eu vou trazer uma das capas mais bonitas que eu tenho na minha coleção. Eu já falei algumas vezes que eu acho isso. Eu estou falando de Embraced by Fire, do Wolfshench, álbum lançado em 2013. É uma banda de folk metal, ou seja, eles vão para aquela linha do death metal melódico com instrumentos folk europeus. Mas aqui nós temos um divisor de águas que eles também começam a abordar um pouco do lado mais power metal deles, porque marca também a entrada do vocalista aqui, chamado de Northwind, ou seja, um pseudônimo aqui para ele abordar um personagem meio viking pagão, mas que na verdade estamos falando do Michael Seifert, que é o vocalista do Rebellion, aquela banda meio Gravedigger que fez ótimos álbuns sobre vikings. Então nesse álbum nós vamos encontrar exatamente aquele som do death melódico, com muitos elementos folks, mas também uma pegada super power metal, mais acessível que o black melódico normalmente é, e ótimos coros também, tanto limpo quanto rasgado, mas eu acho que os vocais acabam se complementando bastante. Essa minha versão aqui é uma versão digipack dupla, né, especial, porque ele tem o álbum, o Embraced by Fire de 2013, contém 8 faixas, mas ele também tem o primeiro álbum, o Blood Tales of Disgraced Lands, e aí tem a versão remasterizada deste, que é o primeiro álbum da banda, de 2005. Então temos aqui ambos os álbuns, mas eu estou trazendo por causa deste dragãozinho aqui, lindíssimo, abraçando uma trisqueta metálica aqui com energias de fogo, ou algo parecido. Eu adoro essa capa, já falei algumas vezes dela aqui no canal. E olha que interessante aqui no encarte, cover art by the fantastic Peter Salai. Então sim, o cara foi fantástico criando essa arte. Peter Salai, o artista dessa obra de arte aqui então, Wolfshench com Embraced by Fire. Banda Battlelore, banda finlandesa de metal sinfônico, né, bastante épico, bastante cinematográfico. O álbum de 2003, Sword Songs. Temos aqui um dragão cuspindo fogo. O dragão em si é um 3D que os anos 2000 começaram a abordar. Eu não gosto tanto de capas 3D, mas essa aqui eu até acho interessante pela questão de todo esse negativo em branco aqui, uma paisagem em volta do dragão e o texto aqui com o nome da banda e o nome do álbum atrás. A banda aborda temáticas de Senhor dos Anéis, eles são bem fiéis quanto ao tema, e o que é bem interessante é que no encarte os músicos estão fantasiados como personagens da obra literária, né, que depois virou filme e ficou muito mais famosa. Temos elfos, temos orcs, temos espíritos, né, ou entidades da natureza, temos aqui um ente, uma árvore gigante, temos um Gollum, né, temos um orc aqui de exército, e temos aqui mais um orc, né? Um goblin. A capa é um trabalho aqui, ó, cover painting The Slaying of Glaurung. No caso, então, é uma arte que tem um nome, é um cover painting. Então, eu imagino que seja uma pintura digital e não uma pintura em tela. Copywriting Ted Nasmith em HarperCollins. Então, HarperCollins é uma editora que lançou diversos livros de Senhor dos Anéis também aqui no Brasil. Eu acho que eles são os detentores dos direitos, né, dos livros atualmente. E essa capa aqui foi lançada em 98, foi desenhada pelo Ted Nasmith, deve estar em algum livro do Senhor dos Anéis. Uma banda que nunca falta aqui no meu canal e eu sempre vou estufar o peito para falar dela. Trouxe então banda brasileira, álbum de 2000, o Underdark do Dragonheart,
com essa capa um tanto quanto estranhinha. Temos um dragão dentro da lua e aqui umas montanhas feitas num efeito de Photoshop bem ruinzinho, pra falar a verdade. Como vocês já estão cansados de saber, primeiro álbum completo da banda brasileira de Power Metal, Dragonheart, banda de Curitiba, e o meu álbum favorito da banda. Eu adoro esse álbum, escutei muito. Eu comprei ele lá por 2000, 2001, então eu tenho ele há mais de 20 anos e sigo escutando com muita frequência. Nesse disco nós temos hinos, praticamente hinos do metal. Um trabalho fodástico que depois abriu portas para o Throne of the Alliance, que é considerado um dos melhores discos do metal nacional. Eu não tenho muitas informações em relação à capa, mas aqui no encarte diz assim, ó, computação gráfica Rodney Ralph, não sei qual é a pronúncia. Não tem aqui realmente quem é o artista desta arte, mas podemos interpretar que a computação gráfica está relacionada a toda a parte gráfica relacionada ao álbum, então possivelmente esse pode ter sido o artista que fez essa capa. Esse dragão aqui ele é meio estranho, mas ele lembra bastante o dragão da capa de Dungeons and Dragons, então imagino que possa ter vindo daí outra influência. Então, Dragonheart Underdark, petardo dos anos 2000. Quando vocês pensam assim, vamos pensar numa banda mais ou menos recente de Power Metal, provavelmente é uma banda nesse estilo aqui que brota na mente de vocês. É uma banda islandesa de Power Metal muito melódico, muito saltitante, que se chama Power Paladin, e o álbum With the Magic of Wind, Fire, Steel. Isso é muito nerd, é muito RPG. O próprio nome, né, Power Paladin, já referencia uma das profissões, uma das classes mais populares do RPG, né, o Paladino, aquele guerreiro sagrado que tinha um voto à sua fé e com uma missão que ele via que seria muito importante ele carregar esse fardo. Mas vale dizer também que os próprios cavaleiros, né, naquelas histórias fantasiosas de cavalaria, eles inspiraram os paladinos desse RPG, que é um guerreiro bondoso, que faz o bem, que é justo, que protege o fraco e o oprimido. Enfim, a banda então se chama Power Paladin, o álbum é aqui With the Magic of Wind, Fire, Steel, e a capa nós temos aqui o que parece ser um grupo de aventureiros se aproximando de um reino. E o mais legal é que junto com esse grupo tem um dragão aqui, ó, posou na pedra e tá dando uma olhada pro horizonte. É uma capa que eu acho bem bonita, ela remete também às artes dos livros de RPGs mais dos anos 90 a 2000. Aqui a gente consegue até reconhecer algumas das classes dos personagens aqui. Nós vamos ter um paladino no seu cavalo, né, na sua montaria sagrada com um estandarte. Nós temos aqui possivelmente um guerreiro, um mago aqui, né, com suas vestes de mago. Aqui, usando um escudo e um martelo, eu chutaria um clérigo, até pela referência da arma maciça. E possivelmente esses dois na frente aqui são, no cavalo, um ladino, já que ele apresenta vestes marrons, né, vestes de couro, possivelmente. Não tem arco, então não seria um ranger. E temos aqui com seu alaúde, um bandolim, o bardo do grupo. Eu gosto bastante desse tipo de interpretação de capa. O dragão vermelho, né? Não, esse aqui é um dragão de cobre. Me parece um dragão de cobre, né? Já que ele é mais amarronzado do que vermelho. Mas cobre, no caso, obviamente. Gosto dessa fonte aqui, embora seja bem ilegível. Mas também remete um pouco desse universo, né? Desse clima de RPG. A banda, infelizmente, só lançou esse álbum em 2022 e ainda não tive notícias nenhuma de um futuro lançamento. Eles têm um single de 2020 chamado Kraven the Hunter, em que aborda, obviamente, um personagem que não é de RPG, mas é sim do universo dos quadrinhos, né? Vai até estrear algum filme do Kraven, né? Inimigo do Homem-Aranha. O encarte em si eu acho bem feio, pra falar a verdade. Toda a atenção que eles deram na capa, eles não deram aqui dentro, já que a gente tem aqui alguns recortes da capa, uma fonte extremamente feia sobreposta às artes. Aqui nem muito contraste nós vamos encontrar. Não gosto muito desse encarte, dessa forma de fazer encarte. Até a foto da banda aqui é um recorte de uma foto no meio do fundo, que é um recorte da capa. Então acho que eles poderiam ter muito mais atenção e trato nessa parte interna. Mas é o que é, né? Foi o que eles apresentaram. E o artista desta capa aqui é cover artwork by James Child. Não conheço muito o material dele.
O logo foi feito pela Sarah Paul Fanadorst, que por sinal eu não gostei desse logo aqui. Eu acho que o logo me parece um negócio meio anos 80, 90. Aqueles logos de videogame de Dynavision, Atari. O logo eu acho que se perdeu um pouco para mim no conceito. A ideia é boa, mas a execução é ruim. Então não se perdeu no conceito, se perdeu na execução. Mas então, um Power Metal super feliz, saltitante, vigoroso, poderoso. Power Paladin com With the Magic, Wind, Fire, Steel. Agora eu vou trazer uma banda alemã que eu curto pra caramba, também já falei diversas vezes aqui no canal, que é o Suidakra, banda de death melódico com elementos black, com elementos folk, com elementos acústicos, elementos de power metal, de heavy, enfim, é uma banda que se transformou bastante ao longo dos seus quase 30 anos. E o álbum que eu trago pra vocês é o In Price to Avalon, o quinto álbum em estúdio da banda de 2002. Mas vocês podem reparar aqui que eles não têm um dragão na capa. Esse álbum aqui, pelo que o nome diz, né, In Price to Avalon, ele é todo centrado ali nas místicas das lendas artunianas. Temos aqui uma relação com a ilha de Avalon, temos um guerreiro aqui portando uma bandeira, né, um estandarte aqui com um dragão mais naquela linha celta aqui desenhado. Temos uma mulher que pode representar Morgana, mas não temos o dragão na capa, sem ser essa arte aqui na bandeira. Temos aqui atrás uma pintura de um dragão, temos um dragão na mídia do CD, temos uma Morgana com um cálice aqui atrás, mas não temos um dragão na capa. E aí vocês me perguntam por que raios então você está apresentando In Price to Avalon de Suidakra de 2002 se não tem um dragão na capa? E aí o Bardo responde, porque esse mesmo álbum em 2014 foi relançado com uma capa nova. Temos aqui uma releitura da capa tradicional, o Rei Arthur com a sua bandeira, com a sua Morgana atrás, mas agora temos sim um dragão na capa, um dragão bem bonito, por sinal. E, como eu falei, todas as artes foram revisitadas, elas são inspiradas nas artes do primeiro CD, mas são diferentes. Então nós temos também aqui na mídia um outro dragão muito parecido com aquele. Temos aqui uma outra Morgana segurando um cálice, mas que também não é aquela. E temos aqui também, agora já é mais um recorte do Rei Arthur da capa, com um anel celta aqui. O encarte também ele foi todo refeito, então agora tem artes muito bonitas dentro dele, fica mais temático dentro do tema do Rei Arthur, já que antes nós tínhamos apenas aquele mesmo dragão aqui de fundo. Eu gostei bastante do material interno aqui deste CD, mas eu talvez ainda prefira a capa vermelha, até pela moldura aqui, um negócio um pouco mais sombrio. A capa inicial, a primeira capa original, foi feita pelo artista Chris Verwip, e esse material novo aqui foi feito pelo mesmo artista. Ele recriou então suas artes. O Chris Verwip trabalhou então nas artes originais e no retrabalho aqui. É uma banda que me agrada muito, então conheçam Suidakra e comecem por esse álbum aqui, que é o meu álbum favorito deles e também minha porta de entrada por eles. Então Suidakra 2002 e 2014 com In Price to Avalon. E vamos agora de banda sueca, de power metal, Os Filhos do Halloween. Uma capa que eu acho bem bonita e sim, lembra bastante Keeper of the Seven Keys, que é o Fantasy do Insania. No caso, a banda é Insania Stockholm. A gente não usa Stockholm, mas eles têm aqui na assinatura deles, né? Desde o segundo álbum, se não me engano. Esse aqui é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado em 2002, e ele tem um subtítulo, A New Dimension. Então, como vocês podem ver, é uma capa que lembra bastante ilustrações também fantasiosas dos anos 90, ali, 2000. Tem uma referência muito grande de Keeper of the Seven Keys. Tem aqui, ó, o bruxinho com um capuzinho, né, que lembra bastante o Keeper.
Tem um dragão, tem um relógio, tem água aqui, tem montanhas, tem o vale. É uma capa que eu gosto bastante. Ela é bem parecida também com a capa do segundo álbum, Sunrise in Riverland. Mas o encarte em si também já não me agrada tanto. O encarte nós vamos ter alguns recortes da capa, uma montagem assim, uma quebra muito ruim com a foto dos caras que estão num ambiente que não tem nada a ver com o cenário da capa. Aí uma coisa que eu também acho muito ruim quando fazem é quando eles pegam um fundo que está relacionado à capa e aí pegam uma foto quadrada e socam aqui no meio, sabe? E aqui tem uma letra que tá bem ruim de ler também. Nossa, tá muito ruim. Se eles tivessem deixado aqui, ó, nessa página, toda a letra ia ocupar esse quadrado e eles podiam botar o logo aqui, a foto aqui, ter trabalhado melhor com as dimensões. Enfim, sempre tem um trabalho ruim nesse nível. Aqui segue, né? Aqui também. E encerra aqui com uma fotinho aqui com os agradecimentos. Essa página aqui eu nem acho tão ruim a diagramação. E o fechamento aqui, olha, eles conseguiram botar um respiro tão bom, eles podiam botar o relógio um pouco mais para baixo, né, para que aparecesse o relógio, não só a metade dele. Mas aqui tem uma informação contida, sabe, e que dialoga com esse cenário aqui da água. Mas o que importa é a capa. Temos aqui o nosso dragão soltando uma baforada no relógio. Por que ele tá atacando o relógio eu não sei, deve ter alguma música que fala isso. O artista, então, desta pintura aqui é o Eric Philippe. Logo, artwork e cover design. No segundo disco, né, que também foi feito a capa e o encarte pelo mesmo artista, o Eric Philippe, aqui teve essa troca de logo. Antes eles tinham um logo mega bagaceiro, então o cara, ele criou o logo, fez a arte e fez essa merda de diagramação. Mas os trabalhos bons de capa e o logo bonito é com o Eric Philippe. Então, banda sueca de power metal, Happy Halloween, Insania. Banda alemã de power metal. Já falei do rapaz anteriormente, mas agora estamos trazendo um produto dele aqui. A banda é Rebellion e o álbum é o Miklagard, The History of the Vikings Volume 2. Por que Volume 2? Porque em 2005 eles fizeram Sagas of Iceland, The History of the Vikings Volume 1. E eles encerraram com Arise, From Ginnungagap to Ragnarok, The History of the Vikings Volume 3. Ou seja, em 2005, esta banda de power metal se prontificou a criar uma trilogia sobre os vikings. Lançaram então o primeiro álbum, mais baseado em personagens famosos. Esse segundo aqui sobre a invasão dos vikings para Constantinopla. Já abordaremos um pouco desse conceito na capa. E terminaram com o 3 ali, falando muito mais questões mitológicas sobre o fim do mundo viking e o seu Ragnarok. A banda em si teve início em 2002, ela foi formada quando o guitarrista Uwe Lewis e o baixista Tommy Gottlieb saíram do Gravedigger, então existe sim uma certa familiaridade com o som das duas bandas, principalmente porque o Uwe Lewis também, ele foi o principal compositor da trilogia de metal, né? Sons of War, Knights of the Cross e Excalibur. Eu acho que o cara acertou bastante quando fundou o Rebellion e trouxe para vocal. Então, aquele vocalista que eu já tinha comentado, Michael, que também foi pro Wolfschand futuramente. O som que a gente encontra no Rebellion é um power heavy metal muito semelhante ao Gravedigger, mas na minha opinião me empolga mais. Tem um certo frescor aqui de novidade, até pelos vocais não tão limitados do Michael em comparação ao Chris Boteldá. O Chris tem sim uma voz, uma identidade muito forte, mas eu acho que vocalmente ele tem muitas limitações e esse cara aqui, ele consegue ir mais além. A banda, infelizmente, teve muitas trocas de músicos até os dias de hoje, mas vamos focar nesse álbum aqui que é o meu favorito da banda. Miklagard, então, foca bastante naquele conceito histórico dos vikings invadindo a Constantinopla e o que nós temos na capa é uma representação de um dracar. A gente consegue ver aqui os escudinhos, ó, no lado aqui da proa. O dragão que, na verdade, simbolizava, né, bestas para afastar maus augúrios e espíritos e monstros nos mares. E aqui nós temos, então, a cidade dourada, né, a Constantinopla. Isso seria mais ou menos um roubo nas regras, porque, de fato, um dracar não é um dragão. Mas eu gosto muito da interpretação
que qualquer pessoa que era atacada por vikings que viam, né, as nuances de um Drakkar, de fato pensavam que estavam vendo uma criatura avançando em direção a eles. E aqui nós temos então um Drakkar que se transforma num dragão e cospe o seu fogo no céu. Eu acho essa composição de capa muito interessante, me agrada bastante, mas ela poderia ter uma atenção um pouquinho melhor. Aqui a gente vai abordar também aquele 3D dos anos 2000, que eu já falei e repito, foi muito mal empregada nas capas de metal. Esse álbum é de 2007, embora seja o segundo da saga Vikings, é o quarto da banda. Músicas como Sweden, Free, The Rose, Kiev. Kiev é muito foda. Taste of Steel, Miklagard, The Uprising, enfim, são ótimos hits da banda. E o encarte é muito bonito. Eu acho que eles poluíram um pouco com a fonte utilizada, mas é uma fonte que condiz com o tema e condiz um pouco com esses fundos aqui, né? Essas fotos. Temos aqui alguns encaixes com os músicos. Enfim, é um encarte que me agrada, poderia ter um pouco mais de esmero, mas dentro do que foi entregue eu gostei bastante. Outra coisa interessante é que nós temos aqui também uma narrativa visual da invasão dos vikings, né? Por onde eles entraram, onde eles invadiram, vieram de Miklagard, passaram por Kiev até a cidade aqui de Haitabu, Constantinopla. E temos aqui também alguns comentários dos músicos, não sei se dos músicos ou de um músico, em relação a cada faixa. Outro material que eu gosto bastante. E o material gráfico, então, aqui, cover artwork, fotografia, layout e o design by Katia Piolka. Então temos uma artista bem versátil que fez toda a parte gráfica aqui deste álbum. De 2007, segunda parte da história dos vikings, Miklagard do Rebellion. Bom, compartilhando então mais uma capa com um dragão nacional, no caso de artista nacional, porque a arte é de um artista internacional e, infelizmente, uma pena, porque eu acho que um nacional teria feito uma capa um tanto quanto melhorzinha. Eu estou falando de Soulspell, projeto do Heleno Vale, com o álbum Hollow's Gathering, o terceiro álbum do projeto. Esse que nós temos aqui, um dragão na capa e um dragão mega bizarro e um guerreiro mega bizarro. Puta merda. Essa capa de longe parece muito legal, mas quando tu aproxima, tu vê um dragão meio lagartixa aqui, com o pescoço quebrado, baforeando pra cima, um efeito de Photoshop bem ruinzinho, e um guerreiro aqui, cara, eu não sei o que ele tem a mão torta segurando um negócio torto, ele tá numa diagonal que ele deveria estar caindo. É uma capa que, eu não sei, me deixa triste vendo, sabe, esses detalhes, porque a gente tem no pescoço linhas mais finas e detalhadas, a gente tem essa pata aqui com um blur, sabe, parece que a arte toda é uma montagem de Photoshop mal feita. A gente vê bastante disso no material do artista, né? Embora aqui atrás, na contracapa, a gente tenha um cenário mais condizente, mais limpo, sabe, esse aqui me agrada bem mais do que esse. Se a gente pegasse o logo Soulspell e o título e encaixasse aqui, eu acho que eu ficaria mais feliz. E aí, não ajudando essa capa feia, o encarte também deixa muito a desejar. A diagramação dele eu acho correta. A gente tem aqui, é bem clean em relação às letras, então a gente tem uma boa organização aqui da informação. Tem o título aqui, um tamanho bacana, diferente das letras. Tem o símbolozinho de Heleno aqui, os dois dragões se bicando. E aí, aqui já começa o show de horrores, porque o artista agora tem 2 páginas para mostrar o quanto a montagem dele é tosca. Olha esses diabinhos aqui. Olha isso aqui. Nossa, parece efeito de PlayStation 1. A diagramação das letras continua bem correta e bem agradável, mas essa arte aqui em destaque, nossa, eu acho um susto. Quando o fundo é escuro, para mim é muito melhor, assim, é uma melhora de 200%. Aqui já tem algo que me agrada mais, até porque não tem tantos detalhes, né? Temos aqui uma criatura meio morte, temos uma criança, uma mulher deitada. Parece uma mulher, mas pelo tamanho parece uma criança. Aqui tá meio duvidoso.
Mas essas cores aqui já me agradam mais do que os laranjas. De repente esse cara, ele erra, é na cor. Ó, aqui, com aquele preto bonitão. Aqui, olha isso, mais uma montagem. Uma mulher, que eu acho que não tá nem com a boca aberta, disparando fogo. Porra, cara, se vai fazer esse tipo de montagem, vai no banco de imagens e pega uma mulher de boca aberta. Ó, aqui tá bom. Tem aqui uma baforada caindo e um fundo verde de mato. Enfim, essa capa aqui eu odeio. As duas primeiras capas do Soulspell são tão melhores. E a última também não me agrada muito. É do Andreas Marshall, eu gosto, mas o conceito da Estátua da Liberdade eu acho meio blé pra mim. Uma coisa que também ficou meio ruim aqui neste álbum é que nós temos o encarte aqui com todas as músicas, mas os artistas mesmo estão num encarte separado aqui com a foto deles. Eu acho que faltou planejamento para colocar eles no encarte original. A capa e as ilustrações no encarte são do Felipe Machado, aquele chileno que fez várias capas do Blind Guardian e outras bandas de Power Metal. E o design como um todo aqui, eu acho que a parte gráfica, montagem, estrutura, diagramação, foi feita pelo Durling. E eu não sei quem é Durling, se é o nome do artista, se é uma empresa, enfim. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. Um detalhe interessante em relação a esse álbum é que ele lançou uma versão Digipack. Essa aqui eu acho que é europeia. Corrigiram esses detalhes? Não, não corrigiram. Aqui a gente mantém a mesma capa. Aqui as mesmas ilustrações, só em locais diferentes. O CD tem uma mídia mais feia, né? Que eles usam a contracapa do encarte aqui na mídia. Que antes era um CD, uma mídia preta aqui, muito mais apresentável. E o encarte em si, eles adicionaram uma página a mais com informações da banda, aqui, diário de bordo deles, falando sobre a história narrada nas músicas, mas não tem a parte dos músicos, né? Não tem aquele encartezinho separado com a foto deles. E aqui atrás nós vamos ter o nome de todos os músicos envolvidos, que ao menos tem aqui também. Ou seja, não tem nem a foto da gurizada nesta versão aqui. Trazendo mais um dragãozinho clássico das revistas especializadas em metal, principalmente dos anos 90. Muitos já viram a capa desse álbum, talvez muitos não escutaram essa banda, mas eu trouxe Kings of the Universe, da banda Schoolville, álbum de 99 desta banda americana de heavy power metal, o que para alguns também poderia ser um speed metal. É um som que tem a cara dos anos 90, e só pela vibe, tanto de capa quanto de logo e até a estética da banda. Cadê uma foto deles aqui? Não dá pra ver direito aqui. Mas a gente já sabe que bandas que seriam bem semelhantes a Schoolville, como Pegasus, City Turgol, Visigoth, Sacred Steel, alguma coisa mais antiga de Manowar. Tem algumas semelhanças também com Iron Maiden na parte mais heavy metal, mas a temática, claro, sempre abordando esse negócio mais guerreiros, guerra, magia. Essa arte aqui eu gosto bastante. Ela tem uma cara também dos anos 90, não é tão cristalina assim a ponto de eu referenciar livros de RPG, mas é uma arte assim que me traz também uma certa nostalgia em relação ao metal. O interessante também é que eu vou abordar um artista que já foi falado aqui hoje, que é o Chris Vervimp, que trabalhou com o Suidacra, né? Já falei do Suidacra agora há pouquinho, e ele também é o artista deste material aqui. Vale dizer que eu acho bem legal a arte aqui que ele fez na capa e contracapa. Um guerreiro aqui bem barbaroso com seu dragão. Aqui um mago, sei lá o que ele tá fazendo, dança da chuva. Mas na parte de trás já foge um pouco, né? Já fica um pouco mais caricato os personagens dele. Mas se vocês gostam desse heavy metal power tradicional, Schoolville é uma banda que deve ser conhecida. A banda infelizmente já acabou, mas aqui então fica o segundo álbum deles, o Kings of the Universe. E uma parte xarope em relação a isso é que aqui nós temos a música Power of the Gleam of the Skull, parte 2. E se quiser conhecer a parte 1, vai ter que escutar no primeiro CD da banda.
Agora nós vamos com uma das minhas bandas favoritas de hard rock ou rock melódico, é a banda Ten, com o álbum Spellbound de 98. Esse é o quarto álbum da banda, aquele que precede a obra-prima que eles lançaram com Babylon, de 2000. Mas esse aqui tem um diferencial em relação a muitos álbuns deles, que é uma capa bonita. O Ten é uma banda que não costuma ter capas assim tão empolgantes. Mas essa é uma que eu adoro. Essa aqui sim respira RPG e anos 90. Vocês podem ver aqui um dragão muito malvadão e épico aqui atrás, de olho, sei lá, na She-Ra aqui, em cima do Ventania, soltando raios. Aqui tem um maguinho fazendo alguma referência, acendendo uma tocha. Aqui tem mais uns gnomos. Cara, isso aqui é muito fantasia medieval dos anos 90. A She-Ra. Mas me agrada muito ver esse tipo de arte. Eu lembro que nos anos 90 era muito comum ter artes desse artista aqui relacionados com RPG. E sem falar que esse disco é muito bom. Cara, que disco bom da banda aqui. A versão nacional ainda tem 15 faixas, né? 3 bônus. Então, se vocês gostam de Gary Hughes, gostam de Al-War, gostam de hard rock muito melódico, até se gostam de Magnum e Bob Catley, né? Que são artistas muito parecidos e semelhantes, já trabalharam juntos. Gary Hughes já teve uma mão muito forte nas composições do Bob Catley, então eu recomendo que vocês conheçam. E o responsável por essa obra de arte aqui é o artista Luiz Royo. É um artista que eu curto pra caramba, respeito muito o trabalho dele, ele tá presente no metal há bastante tempo. Essa arte aqui é muito foda e o encarte em si não tem nada de grande diferencial, mas pelo menos ele apresenta aqui uma estrutura, uma diagramação bacana que condiz também aqui com o conceito que a gente vê aqui neste material. Então, Spellbound de 98 da banda Ten. Bom, uma coisa que é muito recorrente é o Power Metal estar ligado a temas fantásticos e principalmente ao RPG. Nós estamos vendo muitos exemplos disso com esses temas de dragões em capa, mas o álbum que eu vou mostrar agora foi criado para ter essa referência e é a banda Twilight Force, uma banda sueca de Power Metal muito sinfônico, muito elfos saltitantes na floresta, com o segundo álbum de estúdio de 2016, o Heroes of Might and Magic, e essa aqui que é uma das capas mais bonitas com dragões que eu tenho na minha coleção. Olha só que arte bacana. E claro que ajuda também ter a versão de digibook, né? Então parece que é um livrinho mesmo aqui na nossa mão. Aqui a lombada. E uma versão dupla aqui, ó. Olha o castelinho aqui, ó. Muito legal também. Com esse arco-íris aqui atrás. As cores, eu acho que casaram bastante, né? Trabalhando tanto com o roxo predominante, né? A gente vê o céu aqui que vai para um tom mais roxo, mas também complementando com o azul claro e o laranja. Eu acho que ficou muito bonita essa capa. A arte é foda demais, os detalhes que tem nela. Aqui a gente vê alguns pontinhos de luz que na verdade são fadinhas voando perto do dragão. Eu adoro essa capa. Uma coisa que eu não gosto nela é a posição do logo. Eu acho que o desenho ele tem toda uma estrutura centralizada. Eu acho que o logo poderia ser melhor trabalhado, ou até mesmo jogado a imagem mais para cima e o logo podia estar com o título embaixo. Enfim, detalhes aqui de um cara chato que está sempre pensando nessas coisas, mas capa linda. E o encarte não deixa a desejar também. Eu falei, né, toda essa introdução com RPG, e eu gosto bastante desse encarte porque eles abraçaram a breguice e trouxeram algo muito interessante, né? Já que os personagens deles são inspirados em personagens de um RPG, eles criaram as fichas de cada personagem, ou seja, cada músico se veste de acordo com o personagem na hora de fazer as apresentações, nos clipes também, e aqui eles trouxeram uma arte muito bonita de cada um desses músicos vestidos com seus personagens, e aqui a ficha, como se eles fossem personagens de RPG, e os itens mágicos que eles acabam carregando aqui nos seus espólios. Cara, é bem legal assim, os caras de certo abraçaram a breguice e deu muito certo. Então nós temos aqui entre os personagens o Krilion, que é o vocalista, né? Ele é um guerreiro de nível 7. Nós temos o Lynch, que é o guitarrista, um meio elfo, ladino de level 8. O outro guitarrista, o Arendir,
um elfo das florestas, ele é um Pathfinder, é algo como um Ranger de nível 6. O tecladista Borne, ele é um mage, não é mago, não confundam. Ele é um druida de nível 8, achei muito legal aqui essa caracterização. Temos o baixista, o Deashes, a raça é um Soul Seeker e ele é uma entidade etérea, ou seja, meio etérea, algo mais de outros planos energéticos. Olha só que legal essa criatura aqui. E por fim, o suposto baterista, que é o Blackwald, um Warlock de nível 7 aqui, ó, como ele é mauzão. Acho que é isso as profissões, né? Eu não sei se eu acertei todos, provavelmente não. E aqui também tem uma montagem, então, com todos esses caras num cenário. Temos aqui as faixas, né? As letras das músicas. No geral, esse material ficou muito foda mesmo. Ah, tem um mapa também, provavelmente onde acontecem as aventuras que esses guerreiros aqui acabam vivenciando. Vale dizer que esse é o último álbum com o vocalista, o Krillin, que na verdade é o Christian Eriksen, vocalista sueco que depois gravou o primeiro álbum no Northtail e que, para minha felicidade, deixou espaço para o Alessandro Conte entrar como vocalista da banda, que para mim a banda melhorou 200% com essa mudança. A capa, então, esse dragão aqui, essa pintura foi feita pelo Kevin Bewich. Ele é um artista muito legal, ele trabalha principalmente com pintura digital e ele tem um foco muito grande em artes fantásticas, né, fantasiosas e dragões. Ele tem uma coleção de arte de dragões muito foda. Ele também, esse artista, o Kevin Bewich, ele também é o responsável pela arte dos personagens e pelo design do emblema. Então, mais uma arte muito legal de dragões aqui, uma das que eu mais gosto, então, com Twilight Force Heroes of Might and Magic. Esses então foram 12 álbuns mostrando capas com dragões. Foi bem difícil também pensar em 12 capas que eu pudesse apresentar para vocês, visto que metal e dragões combinam bastante, mas eu tenho algumas menções honrosas que ficaram de fora dessa lista, mas não do meu coração. O primeiro deles é Domine com Dragon Lord. Achou que não ia ter Domine? Achou errado, otário! Um dos meus álbuns favoritos da vida, em que na capa nós temos Eric de Meniboné segurando sua Stormbringer em cima de um dragão. Sim, porque os Melibolianos são domadores de dragões. O dragão ele não aparece inteiro, né? A gente tem aqui só um vislumbre da carinha dele e das suas asas, mas a composição de capa eu acho muito bonita. E essa arte aqui é da artista Giovanna Corsini. Ela trabalhou acho que ela fez todas as capas do Domine. Puta álbum foda de Power Metal, menção honrosa. E a outra menção honrosa que eu tenho, eu não vou ficar mostrando capas, porque essa banda tem 80% de suas capas com dragões. É os nossos senhores aí, os criadores do nosso querido Power Metal sinfônico cinematográfico, o Rhapsody, futuramente Rhapsody of Fire, com todas essas milhões de capas com dragões que a gente vê agora. É isso então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo com capas de dragões. Apresentei aqui 12 álbuns de bandas que botaram dragões em suas capas. Obviamente não tá numa ordem certa, é conforme aqui eu fui me interessando em falar sobre. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aberto aí a curiosidade de vocês para conhecer essas bandas, ou pelo menos conhecer melhor os artistas e as capas dessas bandas. Todos foram itens tirados aqui da minha coleção. Gosto de mostrar e compartilhar esse tipo de item com vocês. Se vocês gostaram, por favor, acessem o link aqui embaixo da playlist para que vocês possam ouvir músicas dessas bandas. Quero convidar vocês a conhecerem o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Quero convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify. Como eu citei agora há pouco, vai ter uma playlist com bandas desses álbuns aqui. O link vai estar aqui embaixo.
Eu espero que eu encontre no Spotify músicas de todos esses álbuns. Se não tiver, infelizmente, a gente pula. E se vocês gostaram dessa playlist, saibam que outros vídeos também vão ter playlists. Por fim, quero convidar vocês a conhecer outros vídeos de listas, de tags, onde eu expresso um pouco da minha coleção através de temas, através de perguntas. E se vocês gostaram, no geral, aqui do nosso conteúdo, quero convidar vocês a conhecer demais vídeos do canal, onde eu falo não somente de bandas, não somente da parte estética e gráfica, mas também falo de coleções, falo de livros, falo de revistas e muito mais. Então é isso, um forte abraço do Ei Bardo!